Olá, amados, paz bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2022. Como você sabe, nós estamos estudando sobre tentações. E a lição de hoje, a lição de número 2, com o tema Adão e Eva querendo ser como Deus, nós iremos estudar sobre a tentação de Adão e Eva e suas consequências. Então fica conosco, vamos estudar junto para aprendermos da palavra de Deus. Lembrando que o ebedemfoco.com disponibiliza para você uma série de conteúdos. Nós temos conteúdos gratuitos, como as aulas em PDF, aula em áudio e treinamento para professores da EBD. Além dos slides em PowerPoint, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Esses são para você que é assinante. Se você ainda não é assinante, acesse www.ebedemfoco.com e seja assinante do ebedemfoco.com e você terá acesso a uma série de conteúdos de excelência para ajudar você na sua escola bíblica. Você também pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Salve esse número e envie uma mensagem com seu nome e sobrenome e o ebedemfoco.com estará retornando para você com subsídios. O número é 94DDD 984092869. Muito bem, então vamos para o nosso comentário. Texto principal da lição. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Gênesis 3 e 5. Aqui nós temos um texto de Gênesis, onde a serpente diz para Eva que ela deveria comer do fruto, daquele fruto, porque na verdade, quando eles comessem, eles seriam como Deus. O texto em questão temos aqui o argumento de Satanás dizendo: olha, Deus só proibiu porque ele sabe que no dia que vocês comerem desses frutos, vossos olhos lhes serão abertos e vocês serão como ele. Essa expressão como Deus faz toda a diferença nesse contexto, que Adão e Eva foi tentado especialmente no desejo de ser além daquilo que eles eram, ou pior, ser como Deus. Resumo da lição: mesmo sendo criado sem pecado, o primeiro casal cedeu à tentação e desejou ser como Deus. Uma vez que Adão e Eva foi criado sem pecados e eles cederam à tentação, a responsabilidade deles era ainda maior. Hoje nós, após o advento do pecado, nós temos uma natureza caída, tendenciosa. Hoje nós podemos resistir ao pecado pela força do Espírito Santo, mas nós não podemos resistir à tentação por causa da inclinação da nossa natureza. Sempre somos tentados. Adão e Eva, quando foram tentados, eles não necessariamente poderiam simplesmente não resistir, porque eles não havia uma predisposição neles para o pecado. Mas em nós há uma predisposição para o pecado. Adão e Eva, eles cederam ao pecado, mesmo sendo sem predisposição ao pecado. Mas nós é mais difícil porque nós já temos uma natureza caída que ela deseja constantemente o pecado. Por esta razão é importante que nós estejamos sempre na presença do Senhor. Que, aliás, isso é uma coisa que o professor deve explorar com seus alunos. Por causa da nossa natureza caída, nós muito mais devemos estar na presença do Senhor para que ela possa ser controlada, porque essa nossa natureza só pode ser controlada pelo Espírito Santo de Deus. O texto bíblico dessa lição se encontra em Gênesis 3, capítulo 1, até o
capítulo 3, né, verso 1 até o verso 11. Eu não vou me deter no texto na questão de tempo, mas é óbvio, você com certeza vai estudar toda a história aí da criação, toda a história de Adão e Eva, para você compreender essa ideia, toda a história da queda, né? Você deve estudar, você tem muito tempo para você, durante toda a semana, você tem muito tempo para estudar. Nossa introdução: planos de Satanás para Adão e Eva. Dúvida, desencorajamento, desvio, derrota e demora. Esses são os mesmos planos de Satanás para todos nós, né? Nos colocar dúvida, fazer nós questionarmos a palavra de Deus e a sua bondade, se realmente é mesmo bom obedecer essa palavra, se ela realmente é útil. Desencorajamento, faz você olhar para os seus planos e não para o de Deus. Falta de fé, né? Falta de confiança em Deus. Desvio, fazer as coisas erradas parecerem atraentes a ponto de você desejá-las mais do que as coisas certas. Essa tendência, ela é extremamente presente nas nossas vidas por causa da nossa natureza caída, que tem um olhar que se agrada muito mais das coisas erradas, do pecado, do que das coisas certas. Derrota, faz você sentir-se fracassado e não ter ânimo de sequer tentar. E demora, faz você adiar algo de modo que nunca consiga terminar. São os planos de Satanás, que foram os planos de Satanás para Adão e Eva, e são os planos de Satanás para qualquer pessoa. E você percebe que são coisas extremamente ruins. Quando você estiver cheio de dúvidas, lembre-se, pode ser que Satanás esteja te tentando. Quando você está se sentindo desencorajado, lembre-se, pode ser que Satanás esteja lhe tentando. Quando você está buscando um desvio, um atalho, tenha certeza que Satanás está lhe tentando. Quando você estiver se sentindo derrotado, tenha certeza que Satanás está mentindo para você, está tentando você. Quando você está procrastinando demais, enrolando demais, saiba que Satanás está tentando agir para que você tenha uma vida fracassada. O tema tentação é apresentado nas Sagradas Escrituras em diversos momentos e com diferentes pessoas. Nem mesmo o primeiro casal, criado em um estado de perfeição, escapou de ser tentado e de ceder à tentação, né? Nós conhecemos essa história, que o pecado, toda essa predisposição ao mal, ele invadiu as pessoas a partir do pecado de Adão e Eva. Então, Adão e Eva, antes disso, eles não tinham essa predisposição. Mas mesmo eles, quando foram tentados, não resistiram. Não há uma explicação muito fácil para fazer sobre essa questão de por que Adão e Eva cederam tão facilmente a essa tentação, uma vez que eles não tinham uma natureza caída. Alguns podem dizer que era falta de conhecimento ou qualquer outra coisa, mas isso não justifica, porque Adão e Eva tinham uma convivência pessoal com Deus, eles eram extremamente inteligentes, mas eles cederam. Por alguma razão, eles cederam à tentação. A melhor explicação que os teólogos vão dar é porque eles deixaram de confiar na palavra de Deus para acreditar na palavra de Satanás. Nesta lição veremos de que forma Adão e Eva, ainda que orientados por Deus, decidiram romper aos limites estabelecidos pelo Criador. Os resultados advindos dessa decisão foram nefastos para o homem e para a natureza, e perduraram até os dias, perduram, né, até os nossos dias, né? A desobediência de Adão e Eva, o ceder à tentação de Adão e Eva, trouxe consequências para toda a humanidade, para toda a criação. Isso só para você ver a gravidade de um pecado, né? Uma vez que você peca e você se arrepende, Deus perdoa, mas sempre tem consequências. E esse é um ponto até que o professor deve explorar com seus alunos, as consequências do pecado. E nós não estamos falando de consequências morais, porque a maioria das pessoas não pecam por medo de consequências morais, por medo de retaliação de pessoas próximas,
ou de alguém que ele admira, pela reprovação de alguém. Mas o maior problema, a maior consequência, a maior gravidade do pecado são as consequências espirituais. São as consequências espirituais. E muitas vezes Deus perdoa, mas há consequências de esfriamento, consequências de vulnerabilidade para aquele pecado, porque sua natureza já é caída. Satanás descobre que você tem tendências para aquele pecado e ele vai com muita frequência lhe tentar. Então, não vale a pena flertar com o pecado, porque as consequências são grandes e podem ser duradouras. Assim como o primeiro casal, estamos sujeitos à tentação, mas podemos escolher entre pecar contra Deus, sermos fiel a Ele, desejar ser como Deus e ficar livre da consequência dessa escolha. Foi a chave usada por Satanás para tentar Adão e Eva, e eles se deixaram levar por esse desejo. Que é importante nós discutirmos aqui. O comentarista disse o seguinte: assim como o primeiro casal, estamos sujeitos à tentação, mas podemos escolher entre pecar contra Deus ou sermos fiel a Ele. De fato, nós não podemos evitar a tentação. Nós não podemos evitar o desejo, mas a consumação do pecado nós podemos. Por quê? Nós podemos através do Espírito Santo. Nossa natureza caída vai sempre nos fazer olhar para o pecado. Vai sempre nos levar a sermos tentados pelo pecado. Mas concretizar o pecado, especialmente para nós que somos cristãos, isso nós temos condições, através do Espírito Santo, pela presença do Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo em nossas vidas, de resistir ao pecado. Nós temos inúmeras advertências, inúmeras passagens bíblicas que falam no Novo Testamento especialmente sobre isso, que nós podemos resistir ao pecado por causa da presença do Espírito Santo. Então, isso faz todo sentido quando nós pensamos numa vida de oração e de meditação na palavra de Deus. Você quer viver longe das tentações, ainda que seja inevitável passar por elas, mas vencer o pecado, então viva na presença do Senhor. Nosso primeiro ponto: uma orientação dada pelo próprio Criador, a criação. A palavra de Deus nos mostra que antes do Eterno criar o primeiro casal, o mundo tinha forma e os animais já existiam. Você pode conferir isso em Gênesis capítulo 1, 14 a 23. Deus não apenas trouxe ordem ao caos existente, mas também preparou um local devidamente adequado para que o homem e a mulher pudessem viver sem padecer qualquer necessidade, né? Deus colocou Adão e Eva no jardim, um jardim abundante, tranquilo, um local onde ele poderia descansar, se alimentar, procriar e lavrar, cuidar daquele jardim. Deus os colocou em um local adequado para eles. O homem não foi criado no jardim, mas foi ali colocado por Deus, não apenas para cuidar dele, mas também para guardá-lo. O homem tinha a função de zelar, de administrar o jardim, né? De cuidar, de guardá-lo, de viver ali zelando e não destruindo. Isso é um princípio importante, especialmente no tempo que nós vivemos de grande degradação do meio ambiente. E quando eu falo meio ambiente, não estou falando apenas de florestas, porque o conceito de meio ambiente é todo o meio onde nós estamos inseridos, né? Nossa casa, nossa rua, os rios, até o próprio ambiente de celebração, cultico, e enfim, todo lugar onde está inserido os seres humanos e onde estão inseridos seres vivos é meio ambiente, né? E Adão e Eva foi colocado ali naquele meio ambiente para cuidar, para zelar e não para destruir. Adão estava cercado de animais e desfrutava da companhia de Deus, mas o próprio Senhor afirmou que não era bom que o homem estivesse só. Por isso Deus cria a mulher
porque faz parte do conceito de Deus, a criação da humanidade, a procriação, né, a multiplicação da raça. Então o Senhor da costela do homem formou aquela que seria a ajudadora de Adão, a sua outra metade. Esta verdade bíblica nos mostra que há uma forte ligação afetiva, emocional entre o homem e a mulher. Essa ligação afetiva foi planejada por Deus para o casal, por isso Satanás sempre vai tentar destruí-la com as suas muitas propostas enganosas, né? Nós temos aqui então uma observação que é importante, né? Nós estamos conversando com jovens, mas é muito importante que o comentarista observa aqui, né? A criação da mulher, Deus poderia ter feito a mulher de outra forma, mas ele escolheu fazer a mulher do corpo do homem. Essa é um princípio importante para a gente entender que foi tirado do próprio homem, porque ela é para ser a outra metade do homem. Não é mais para existir dois, como a própria Bíblia diz, mas para existir um só. E fazendo aqui as aplicações que a gente geralmente faz, a mulher foi tirada da costela, porque ela para estar ao lado. Ela não é cabeça, ela não é também solo do homem. Ela é auxiliadora, ajudadora. Ela está ao lado dele para fazer a vontade de Deus. Quando nós usamos, a Bíblia usa a expressão submissão para homem e mulher, que a mulher está submissa ao homem, ela está sobre a mesma missão junto com o homem, fazendo a vontade de Deus. Criados sem pecado. O primeiro casal foi formado sem pecado no estado de inocência. Adão e Eva foram criados para não morrer. Esse é um princípio muito discutido, mas defendido por bons teólogos. Porque Jesus diz o seguinte, Deus o Pai, né, diz o seguinte: de todos os frutos do jardim vocês podem comer livremente, mas do fruto do conhecimento do bem e do mal não comam, porque certamente se comeres vocês morrerão. Então a ideia, muito provavelmente a partir desse texto, de Deus era que nós fôssemos uma raça imortal, que as limitações físicas, temporais, nós não sofreríamos. É uma possibilidade, porque o que Deus está falando é que a morte entraria se o pecado entrasse. Se o pecado não entrasse, não haveria morte. Então é muito provavelmente que o comentarista aqui tenha sim razão em afirmar que Deus criou Adão e Eva para viver eternamente e não para morrer. Mas o pecado veio, e a Bíblia diz que com o pecado veio a morte. As Escrituras nos mostram que desde o princípio Deus preparou o melhor para a humanidade. Assim como o primeiro casal ali no Éden, o Senhor deseja que tenhamos provisão, proteção e a presença dele, né? Quando nós falamos do Jardim do Éden, nós falamos quase como uma antessala do céu. É o verdadeiro paraíso. Era o verdadeiro paraíso. A Bíblia diz que Adão e Eva usufruíam da presença de Deus ao cair da tarde. A gente não sabe exatamente como era esse usufruir, essa presença, mas com certeza eles eram extremamente alimentados, agraciados pela presença de Deus ali no Jardim do Éden, né? Isso é algo interessante e que nos leva a refletir porque Adão e Eva acabou dando atenção a mensagem de Satanás. Isso nos leva a refletir também que se Adão e Eva, que tinham todos esses privilégios, ainda pecaram, imagine nós. Então, muito mais nós precisamos estar na presença de Deus, nós precisamos buscar a presença de Deus para estarmos providos da sua presença, satisfeitos em nossas vidas e também sendo preservados por Ele. Uma única restrição. A única restrição que Deus determinou ao casal foi não comer do fruto que
procedia da árvore que ele chamou de árvore da ciência do bem e do mal. Gênesis 2:16. Não nos é dito no livro do Gênesis o formato, a aparência e o tamanho desse fruto, nem dessa árvore, mas entendemos que o primeiro casal sabia onde ela estava e como era a sua aparência, né? É porque as pessoas apresentam que, né, muito por causa da mitologia grega sobre Afrodite, o símbolo a deusa do sexo, e o símbolo dessa deusa era uma maçã. As pessoas acabaram fazendo essa ligação e dizer que o fruto que Adão e Eva comeu era uma maçã. Não tem nada a ver. Nós não sabemos que fruto é esse, sabemos nem se ele era um fruto real, ainda que a melhor opção é acreditar que era um fruto real, sim, era literal, mas não sabemos o que era o seu formato. Mas sim sabemos pela Bíblia que Adão e Eva conhecia o fruto, né? Que quando a serpente pergunta: o que foi que Deus disse para você dos frutos do jardim? Eva responde: ele disse que nós podemos comer de todos os frutos, exceto do fruto do conhecimento do bem e do mal. Eles sabiam da lei de Deus, eles conheciam a ordenança de Deus, e ainda assim decidiu pecar contra Deus. Deus foi bem enfático ao afirmar que o homem jamais poderia comer da árvore da ciência do bem e do mal. Adão e Eva entenderam as orientações que o Eterno lhes dera. Deus não criou robôs programados para obedecerem incondicionalmente a qualquer ordem, sem poderem refletir no que iriam fazer ou deixar de fazer, e nas consequências de suas ações. De fato, né, existe essa discussão do livre-arbítrio hoje. De fato, não há uma discussão do livre-arbítrio antes. Adão e Eva não foram criados com a semente do pecado, e por essa razão eles podiam livremente resistir. Para nós que temos a semente do pecado é mais difícil, porque a nossa natureza busca o pecado, ela deseja o pecado. A nossa natureza é, como diz um certo teólogo, ela é como a água de um rio, que é livre para descer, mas não é livre para subir, né? Deus de fato não criou robôs, e nem mesmo nós somos robôs. Ainda que nós tenhamos predisposições ao pecado, nós não somos robôs. Nós devemos viver em consciência. O Novo Testamento, apesar das normas do Novo Testamento, mas ela sempre apela para a consciência. Lembra que Jesus disse: foi dito, não matarás? Eu digo, se vocês odiarem o irmão, vocês já estão matando. Ele diz: olha, não adulterarás, mas se vocês olharem para uma mulher e a desejar, vocês já estão adulterando. O que é que Jesus está falando? Ele está dizendo: de fato, matar é pecado, de fato, o adulterar é pecado, essa é uma norma, mas apelo para o princípio da consciência. Vocês devem refletir sobre isso e evitar isso com consciência, uma consciência sadia, uma consciência purificada pelo Espírito Santo, para vocês resistirem a isso. Ainda que há normas, mas antes de tudo, a Bíblia apela profundamente para a nossa consciência, e isso nos mostra que nós não somos robôs. Obedecemos por consciência, obedecemos por amor. Adão e Eva tinham autonomia para obedecer a Deus ou rebelar-se contra ele. E olha que interessante, eles preferiram rebelar-se. Segundo tópico: serás como Deus. Essa era a proposta, né? Essa era a proposta. Com certeza Adão e Eva, sabendo quem é Deus, né, o Criador de todas as coisas, toda a beleza, toda a grandeza de Deus, e Satanás também sabendo disso, a proposta que ele faz é: vocês serão como Deus. A dúvida. Um dos maiores problemas no tocante à tentação é o fato de que ela não apenas serve de isca para o pecado, mas coloca em xeque o que pensamos a respeito de Deus. Isso é importante. Muitas vezes, diante de uma necessidade, a dúvida aparece e pensamos: Deus realmente vai suprir minhas necessidades? Isso aqui é muito interessante. Por isso que eu sempre gosto de dizer que eu não sou um homem inteligente, nem cheio de conhecimento. Eu nunca procurei ser essa pessoa. O que eu sempre procurei ser na minha vida foi um homem consciente, seguro das minhas convicções, né?
para evitar justamente isso que o comentarista está dizendo aqui. Olha, um dos maiores problemas no tocante à tentação é o fato de que ela não apenas serve de isca para o pecado, mas coloca em xeque o que pensamos a respeito de Deus. Não existe coisa mais segura numa situação dessa do que a sua consciência de quem é você e de quem é Deus. Do quanto você depende de Deus, do quanto você precisa de Deus, do quanto você está satisfeito em Deus. É por isso que às vezes existem muitas pessoas que buscam conhecimento, faz tanta coisa, mas esquece de firmar as suas convicções em Cristo, plantar os seus pés na rocha. E aí vem a tempestade e de fato acabam sendo levados. Deus realmente vai suprir minhas necessidades, ou diante de uma situação perigosa questionamos: o Senhor vai mesmo me livrar e proteger? Isso é falta de convicção. Isso é falta de uma fé verdadeira. Então, de tudo que o crente deve buscar é a solidificação da fé, a maturidade da sua fé, a ter as suas convicções firmadas de fato na rocha que é Cristo. As outras coisas tudo serão fáceis de você ultrapassar, mas se você tem uma fé instável, se você tem confiança instável, se você não tem convicções concretas sobre Deus, sobre a sua vida, sobre o seu relacionamento com Deus, certamente você será uma pessoa vulnerável ao ataque de Satanás. A palavra de Deus afirma que Satanás se aproximou de forma sorrateira da mulher e começou a conversar com ela por meio da serpente. Esse animal certamente já era conhecido do primeiro casal e por isso não deve ter despertado espanto quando se aproximou e iniciou a conversa, né? Isso aqui é um argumento bastante interessante, né? Não era algo talvez tão estranho para Eva e Adão esse animal, e por essa razão eles deram crédito a esse animal, né? No caso a serpente usada por Satanás. O inimigo semeou no coração de Eva o mesmo sentimento pelo qual foi expulso do céu. Da mesma forma que ocorreu a queda do ser que fora criado para glorificar Deus, caíram também o homem e a mulher, ou seja, ser igual a Deus. E nós temos no mundo hoje essa necessidade de endeusamento que as pessoas têm, né? De serem reconhecidas, louvadas, admiradas. Mas na verdade, o princípio bíblico do evangelho é a humildade. A dúvida semeada pela serpente na mente e no coração de Adão e Eva foi a respeito do que Deus havia falado. Ele deturpa o que Deus havia falado. Ele pergunta: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? E Eva então responde, sabendo de tudo, né? A mulher respondeu que, exceto uma, as demais árvores lhes eram permitidas. Ou seja, o texto diz que a mulher disse: Deus disse que nós podemos comer livremente de todas as árvores, exceto da árvore da ciência do bem e do mal. E a resposta de Satanás, né, é o seguinte: contudo, a serpente continuou falando de modo astuto e afirmou ao casal: não, é porque Deus sabe que no dia em que deles comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Na cabeça de Adão e Eva, como isso soou, né? A ideia de Satanás é: olha, tem um mundo fantástico, maravilhoso, que é o mundo de Deus, que o único impedimento para vocês alcançarem esse mundo é o comer desse fruto. Não há problema nenhum, não há nenhuma consequência. Mas Deus, como ele é perverso, então ele proíbe vocês. Ele mesmo vive lá no mundo fantástico dele, mas não querem que vocês vivam. Mas para vocês viverem isso, é só comerem desse fruto. Adão e Eva achou isso interessante. O problema é que quem é que estava falando, né? Isso aqui eu quero abrir um parêntese aqui que é importante. Eu já falei isso algumas vezes aqui no EBD em Foco e quero falar novamente. Quem você ouve? Quem você está ouvindo? Você está ouvindo qualquer um?
Você está ouvindo Deus, homens de Deus, mulheres de Deus, a palavra de Deus, o Espírito Santo? Ou você está ouvindo qualquer pessoa? Olha, tenha cuidado quem você ouve. Tenha cuidado. Deus falou uma coisa para Adão e Eva, aí vem a serpente, Satanás, através da serpente, fala outra coisa, e eles param para ouvir. Quando começasse denegrir ali a imagem de Deus, já era para Adão e Eva ter cortado essa conversa. Mas não, deixaram estender. E o resultado foi a queda. Quantas vezes nós cometemos esse pecado também, de dar ouvido a quem não deveríamos dar ouvido? A conversa começa, parece bonitinha, daqui a pouco ela começa a tomar um tom estranho e a gente bom de cortar logo, não, deixa continuar. E aí vem a tragédia. Então, cuidado com quem você está conversando. Cuidado quem é que você está ouvindo na internet. Esses youtubers, pastores coaches, profetas do caos, pessoas que não se colocam publicamente para serem confrontados, mas vão lá, colocam suas ideias na internet e somem, ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Não ouçam essas pessoas. Como diz a Bíblia, não ouça o mundo, ouça o Espírito Santo. As palavras do diabo foram direto ao coração da Eva. Era como se Deus não quisesse abençoar o primeiro casal com uma sabedoria especial, e mais ainda com a possibilidade de eles serem como Criador. O inimigo semeou no coração de Eva o mesmo sentimento pelo qual foi expulso do céu, a vontade de ser igual a Deus. Da mesma forma que ocorreu a queda do ser que fora criado para glorificar a Deus, caíram também o homem e a mulher, com o desejo de ser igual a Deus. E nesse caso, ouvindo quem não deveria ouvir. Se abrirão os vossos olhos. A serpente fez Eva acreditar na possibilidade de obter um conhecimento extraordinário sem esforço algum. Saber mais do que era preciso, no caso do primeiro casal, não estava atrelado a possuir um conhecimento diferenciado para a vida, e sim ao ato de desobedecer ao que Deus havia determinado. O que é muito importante a gente entender aqui, que como diz Deus, né, o profeta Samuel falando para Saul, mais importante é obedecer do que sacrificar. Aqui o que era que Deus esperava de Adão e Eva? Apenas que seguissem a palavra de Deus, apenas que obedecessem a palavra de Deus. O que é que Deus quer de nós? Deus fala através do profeta Miqueias que o que é que Deus quer de ti, ó homem, senão que andes humildemente, que ame o próximo, que ame a Deus e guarde os seus mandamentos. E isso não é pesado. O que é que Deus quer de nós? Deus só quer que nós vivamos em fidelidade com Ele. Por quê? Porque é o melhor para nós. O maior beneficiado dessa obediência somos nós. E nós, estupidamente, muitas vezes, buscamos outras coisas que no final, como diz o escritor aos Provérbios, há caminhos para o homem que parece bom, mas o fim é de morte. Não é pecado buscar o conhecimento. A palavra de Deus nos convida a buscar a sabedoria e o conhecimento. Entretanto, ela nos adverte que não nos apoiemos somente na nossa própria experiência, mas que aprendamos a confiar no Senhor. Como diz Provérbios 3:5, confia no Senhor de todo o teu coração e não te extremes no teu próprio entendimento. Como diz Jeremias, maldito o homem que confia no homem e faz de si mesmo, da sua própria força, a sua garantia. Maldito o homem que confia que ele mesmo pode ser autossuficiente. O resultado disso é queda. Deus tem prazer em partilhar conosco os seus segredos, mas há coisas que não nos é reservado, né? Deuteronômio 29:29 diz que as coisas reveladas são para o homem e seus filhos, mas as coisas ocultas são somente para Deus. Sereis como Deus. Essa é a grande proposta de Satanás, ser Deus. Satanás, ao tentar Eva, diz que ela e o marido seria como Deus. Mas em que aspecto? Óbvio que pessoas mal intencionadas nunca vão explicar propósitos.
nunca vão explicar aspectos. Eles só vão lançar palavras, como Satanás fez. Vocês serão como Deus. Sim, mas como seremos como Deus? Não importa. Ser igual a Deus não interessa. E é essa a ideia de Satanás. Usar o ser mais excelente como padrão para poder enganar. E como eu disse agora há pouco, pessoas mal intencionadas nunca vão explicar propósitos nem aspectos das suas palavras. Uma pessoa bem intencionada, ela vai explicar. Então tenha cuidado com quem você ouve. Na glória que Deus manifestava ou no seu poder criador, em nenhum dos atributos de Deus. Nenhuma criatura pode ser igual a Deus, o Criador. Satanás ofereceu a eles uma promessa falsa, a de saber a diferença entre o bem e o mal. O que eles receberam foi justamente o que Deus disse que aconteceria caso fossem desobedientes: a morte. E a morte, como diz Paulo em Romanos, a morte entrou no mundo por um homem, Adão, e todos morreram. O pai da mentira iniciava assim o seu projeto para destruir a obra-prima de Deus. E óbvio, nada mais justo chamá-lo de pai da mentira, como disse Jesus, porque ele começou a sua missão de destruição mentindo. Terceiro tópico, o custo da desobediência. O custo da desobediência, o primeiro, foi o afastamento de Deus. A primeira ação de Adão e Eva, depois de desobedecerem a Deus, foi tentar se esconder da presença dele. Em sua onisciência, o Senhor já sabia do ocorrido, no entanto, ele perguntou a Adão por que você... Ele não perguntou a Adão por que você pecou, mas ele perguntou onde você está, Porque essa era a consequência primária, do pecado de Adão e Eva, o afastamento de Deus. Foi isso que Deus disse: se vocês comerem, vocês morrerão. Ou seja, se vocês comerem, vocês não se sentirão bem em minha presença. A minha presença não será mais o paraíso que vocês têm. Isso é interessante. Uma pessoa que vive em pecado, ela não consegue viver bem numa comunidade que vive em santidade. É por isso que o salmista diz que o ímpio não prevalecerá na congregação do justo, será insuportável para ele. É por isso que alguns teólogos dizem que o céu seria um inferno para uma pessoa que nunca se converteu, porque é absolutamente antagônico, é absolutamente estranho esse ambiente para quem vive no pecado. Quando Adão e Eva pecou, eles lembraram da presença de Deus. O que eles fizeram? Fugiram, se esconderam. Por quê? Porque agora eles se sentiram impróprios. Eles não eram mais daquele ambiente, não se sentiram mais parte daquele ambiente, porque o pecado havia agora comprometido essa unidade. Deus sabia onde eles estavam, mas desejava dar ao casal a oportunidade para que entendesse o que fizeram. O onde estás representava uma posição de afastamento da presença de Deus, que na verdade é a morte espiritual, o afastamento de Deus. O Senhor não chamou Eva, mas chamou Adão, pois ele era o responsável pelo jardim, por sua esposa e juntamente com ela por obedecer às orientações que havia recebido de Deus. Ele foi criado primeiro, ele estava no jardim primeiro, a responsabilidade maior era dele, porque ele era o cabeça. E nós vemos que Adão aparentemente parece negligenciar suas funções de líder, que permite que Eva fique conversando com quem não deveria. Nós, homens e maridos, pais, devemos nos posicionar como cabeças e devemos proteger nossas casas, devemos proteger nossas esposas e filhos dos ataques de Satanás. Esta responsabilidade está sobre nós. Problemas entre o casal. Começou a discórdia.
Com a desobediência por parte do casal, também veio o primeiro desentendimento entre eles. E aqui, muito me deixa chateado que o Adão não assume a responsabilidade. Adão, questionado por Deus, óbvio, ele como líder, o cabeça, a quem Deus ia se reportar? A Eva? Não, a ele. E Deus então questiona Adão por sua desobediência. E o que ele faz? Ele acusa a mulher. Ele diz: a mulher que o Senhor me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. Numa linguagem muito simples, Adão aparentemente aqui era um banana, um homem frouxo, fraco, que não conseguiu fazer julgamentos da ação, das atitudes da sua esposa. Todo marido deve fazer isso. E óbvio, no mundo que nós vivemos, a esposa também, temente a Deus, deve fazer julgamento das ações do seu esposo, para ver se são bíblicas, certas ou não. E Adão simplesmente aceitou aquela proposta. E depois não quis assumir a responsabilidade. Quis colocar a culpa na mulher. É muito fácil você pecar e arrumar um culpado para o seu pecado. É curioso como ele tentou transferir a culpa do seu erro para outra pessoa, sendo que ele mesmo não se opôs à proposta de desobedecer a Deus. Não raro temos a tendência de buscar um culpado para a nossa própria torpeza. Nos alivia muito mais encontrar um culpado do que reconhecer e pedir perdão. E aí está um problema sério. O perdão só vem quando nós reconhecemos que pecamos e nos arrependemos. Ou melhor, deixa eu explicar melhor essa ordem. O arrependimento só vem quando nós reconhecemos que pecamos. Aí vem o arrependimento. E o perdão só vem quando vem o arrependimento. O que Adão fez? Colocou culpa na Eva. Até parece que ele pensava que iria se safar dessa. Mas pecado é pecado. Não importa quais sejam as circunstâncias em que você pecou, você precisa ter consciência desse pecado, da gravidade dele, se arrepender para receber o perdão. Acabamos surpreendidos pelo confronto de nossa consciência e da voz de Deus. E a primeira coisa que fazemos é arrumar uma pessoa ou uma situação para justificar nossa falha. E como eu acabei de dizer, não existe pessoas, não existe circunstâncias que justifiquem o pecado e que não justifique um arrependimento, uma consciência do pecado e arrependimento. Por sua vez, a Eva, questionada também por Deus, aponta para a serpente como a raiz de sua desobediência. Apesar do ambiente que eles viviam, eles não haviam se conscientizado, eles não haviam buscado convicção daquilo que Deus havia ordenado a eles. Por essa razão, eles culpam uns aos outros e não assumem responsabilidades. Tanto Eva quanto Adão não entenderam que eram responsáveis por suas atitudes. E que por mais que fossem incentivados por elementos externos a pecarem, eles eram culpados por escolher e colher os resultados de suas tentações. Isso aqui é uma verdade muito importante que o professor deve discutir com os alunos. Eu já até falei sobre isso. Não importa quem ou quais as circunstâncias levou você a pecar, você é responsável. Não existe essa, mas eu pequei porque eu estava nesse ambiente e tal, e não tem jeito. Eu pequei porque fulano. Não existe isso. Você como crente, o apóstolo João diz lá em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 20, ou capítulo 2, verso 20, não estou lembrado aqui. Mas ele diz: vocês têm a unção do Santo e podeis todas as coisas. O que João está dizendo ali? João está dizendo: vocês têm o Espírito Santo de Deus. Vocês podem resistir ao pecado, porque vocês têm o Espírito Santo de Deus. Então não tem essa do cristão: eu estava em tal lugar e aí não resisti. A pessoa me levou, me ofereceu e eu não resisti. Não existe essa. Se você é crente, você tem o Espírito Santo, você tem o poder de resistir ao pecado. Adão e Eva se esqueceram dos momentos com Deus, das riquezas do jardim, do convívio das conversas ao fim do dia, ao dar ouvidos a Satanás. Eles se posicionaram em contrariedade ao que conheciam do próprio Deus, mesmo que de forma inconsciente. Muito, mas muito complicado. Depois de usufruir de tudo que Deus fez,
quando o pecado bateu a porta, eles cederam. Por isso, irmãos, a Bíblia ela tem uma série de advertências para o crente sobre o viver vigilante, ter cuidado para não pecar, porque o pecado ele é sorrateiro. Satanás é sorrateiro e quando você menos esperar, você estará no laço dele. A morte como consequência. Lá vem a consequência do pecado de Adão e Eva. O que o inimigo não disse foi o preço que o casal pagaria pela desobediência. Óbvio que todo o discurso dele foi um discurso muito bem elaborado e mentiroso. Satanás conseguiu, em poucas palavras, perverter no coração do primeiro casal toda a orientação que Deus dera. Isso nos mostra que temos a inclinação de questionar o que Deus disse. E uma vez questionando, crer que é possível ultrapassar os limites por ele, sem ver lá na frente as consequências. E nós temos aqui uma situação ainda mais complicada, porque Adão e Eva não tinham essa semente do pecado. E ainda assim, eu já falei isso lá no início, eles deixaram ser levados. Muitas vezes, não apenas questionamos o que foi falado por Deus, mas também desprezamos o que ele delimitou como consequência para os nossos atos. A busca pelo conhecimento jamais será vista como um mal. Nós precisamos entender o seguinte. François Fenelon ele diz uma frase seguinte: é muito fácil confundir sede e fome espiritual com curiosidade intelectual. Buscar conhecimento por sede e fome espiritual vai elevar a sua consciência, elevar a sua alma, lhe dar maturidade, lhe dar firmeza espiritual. Mas se você confundir isso com curiosidade intelectual, isso levará você à ruína. Eu conheço pessoas que passaram a especular textos bíblicos e a ouvir pessoas inconvenientes e se perderam. Preferiram ouvir pessoas que eu falei agora há pouco, que não têm nenhuma responsabilidade pelo que fala, do que permanecer fiel à palavra de Deus. E isso levou essas pessoas ao calabouço. Então, muito cuidado com o que você ouve. Obedeça a palavra de Deus, é o melhor caminho. O que Satanás ofereceu a Adão e Eva foi um pseudo-conhecimento. Não levou eles a mais santidade, ainda que não fosse necessário, não levou eles a mais conhecimento de Deus, não levou eles a mais intimidade com Deus, levou eles à destruição. Obedecer a Deus é uma escolha nossa, dirigida pelo Espírito Santo, é óbvio. E é sempre a melhor decisão. Adão e Eva escolheram ouvir a voz do inimigo, desobedeceram a Deus e as suas consequências. E as consequências dessa decisão trouxeram maldição, tanto para eles quanto para a natureza. Toda a criação foi afetada. A Bíblia diz, isso é interessante, a Bíblia diz que toda a criação foi afetada pelo pecado, porque o homem era o cabeça de toda a criação. Ele, como representante federativo de toda a criação, quando pecou, quando desobedeceu, trouxe calamidade a toda a humanidade, a toda a criação. Muito bem, chegamos ao final do nosso comentário e agora a nossa conclusão. O primeiro casal passou pela primeira tentação e não conseguiu subsistir porque preferiu dar mais valor ao que Satanás disse do que ao que havia ordenado. Eles creram com os ouvidos em um momento em que eram para crer com a consciência. Eles não somente creram do que o Senhor havia dito, mas também creram que poderiam ser semelhantes a Deus e que não morreriam. Como vimos, o preço pago pela desobediência nunca compensa a perda da comunhão com Deus e as consequências que seguirão. Como eu disse, eles creram com os ouvidos apenas e não com consciência, não com convicção, porque era para eles terem consciência e convicção de tudo que Deus já havia dito, mas eles preferiram ouvir Satanás. Muito bem, estamos chegando ao final então do nosso comentário. Mais uma vez aqui nós temos os slides em PowerPoint para você que é assinante do ebdenfoco.com. Para você que não é assinante, nós temos as aulas em PDF, aula em áudio, treinamento para professores de forma gratuita. Acesse www.ebdenfoco.com e confira. Nós temos os sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos, também para você que é assinante. E os subsídios gratuitos em WhatsApp. É só você mandar uma mensagem para o número 94DDD 984092869.
Na plataforma do ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência. Então acesse www.ebdemfoco.com e confira. Chegamos ao final de mais um comentário, então que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.